Seria a matemática um simples jogo de xadrez? Já pensou em fazer matemáticas usando apenas clips e palitos de fósforo? Bem, eu comecei a ler esse livro aqui na quinta-feira, Matemática Moderna do Fuchs, e eu estou apaixonado por esse livro, né? E não estou conseguindo parar de ler desde quinta-feira, deveria estar estudando para o vestibular, mas eu estou lendo esse livro aqui. E eu me deparei com essa questão da matemática vista como um simples jogo, certo? Que eu já tinha ouvido falar antes e aqui ele explica isso muito bem. E logo no início ele já dá um alerta, né? Ele fala o seguinte: o que é matemática? Qualquer tentativa de continuar a matemática está de antemão destinada ao fracasso, né? E isso me faz lembrar de um outro trecho aqui de um livro, que é o LISA, Biblioteca Matemática Moderna, onde o autor ele vai discutir sobre essa dificuldade de a gente definir o que é matemática, né? Dada a vastidão da matemática, houveram várias tentativas, né? E o Russell até brinca aqui que matemática é a ciência da qual nunca sabemos a que nos referimos, nem se aquilo que dissemos é certo. E aqui ele fala sobre várias tentativas de definir o que é matemática e todas elas são imprecisas, certo? Mas uma das visões, né, sobre o que é matemática está descrita aqui muito bem nesse livro da Prova de Gödel, onde fala sobre o movimento formalista liderado pelo David Hilbert, né? O foco é a forma e não o conteúdo, né, que faz parte ali, né, da nossa atividade matemática. E aqui faz uma analogia com o tabuleiro de xadrez, né? As peças e as casas do tabuleiro correspondem aos signos elementares do cálculo. E aqui ele vai dando, né, podem pausar aí para ler, né, várias equivalências, vamos dizer, entre atividades de fazer matemática com o jogo de xadrez, certo? Esse cálculo aqui não é o mesmo cálculo que a gente fala do cálculo diferencial integral. E o Fuchs ele vai explicar isso muito bem, né? Sobre o que seria esse tal de cálculo, né? Na concepção desse pessoal. E uma coisa interessante, né? O David Hilbert ele revoluciona a visão a visão que a gente tinha, né, sobre matemática. Ele pega, por exemplo, o trabalho de geometria do Euclides e dá uma outra fundação. A maneira como ele estabelece os axiomas é diferente do Euclides, né, que atribui algum significado, né, como verdades, né, por exemplo, todo é maior que suas partes. E o Hilbert, não, ele coloca os axiomas como se fosse uma espécie de esboço de proposição, né, aqui fala muito bem. Simples esboços de proposições, certo? E esses esboços de proposições é que seriam os axiomas e que dariam forma a toda a construção subsequente, né? Que respeitasse ali aquele esboço de proposições. Era tão genérico que seria preciso sempre que fosse possível dizer mesas, cadeiras e quadrilhos de cerveja em lugar de pontos, retas e planos, né? Que brincava ali o Hilbert. Inclusive o autor ele vai tentar fazer isso, de substituir pontos, retas e planos por cadeiras e mesas, né, onde as proposições são formadas com objetos que você pode subtrair aqui nesse esboço, né, de proposição, né, e relações entre esses objetos. Então achei muito interessante a maneira como esse autor ele explica, né, o que seria essa matemática formal, né? Esse formal é o que ele quer dizer por forma, né, o que dá forma, estrutura. Então a gente começa a ver a matemática como uma atividade que, como diz aqui o Haskell, né, define a matemática como a teoria dos cálculos. Isso significa que qualquer jogo de sinais, como letras ou pedras, se for jogado de acordo com as regras claras, pode ser considerado matemático. E ele vai dar como exemplo aqui um tricô. Um tricô, por exemplo, poderia ser uma atividade de matemática. E aí ele vai construir um cálculo baseado apenas nessas figuras aqui, né, nesses objetos, que é clips e palitos de fósforo. E aí ele vai definir como trabalhar, né, nesse jogo, vai criar aqui definir, né, os símbolos que representam clips e o palito de fósforos, vai colocar as regras de cálculo, né, o que você pode fazer na hora de formar uma figura. E aqui, por exemplo, está como uma das figuras possíveis, né, da gente deduzir, né, derivar dentro desse cálculo. O cálculo nada mais é do que você seguir essa operação, né, que foi definida. Então, por exemplo, essa figura é possível dentro desse sistema que ele definiu aqui?
Bem, a gente pode demonstrar que sim. A gente parte dos axiomas, né? As regras são, você tem que sempre começar com clips, ou você adiciona um clips à direita, ou coloca dois palitos, né? Um à direita, um à esquerda e um à direita. E aí, a cada passo, ele vai conseguindo derivar essa figura, e você demonstrou que isso aqui é uma figura possível, ou podemos dizer, uma proposição possível dentro, né, desse sistema. Então, matemática, ele vai refletir aqui, é o que então? A operação com as figuras do cálculo pode ser considerada como uma simples atividade. Todo matemático aprende a utilizar símbolos mais ou menos simples, isto é, a operar com sinais. Não é de modo algum necessário e às vezes nem mesmo é aconselhável que ele pense detalhadamente no significado desses sinais. É interessante isso aqui. É importante apenas que ele conheça a regra a fim de utilizar esses sinais de modo inteligente. Na verdade, durante a operação, ele nem deveria preocupar-se com o significado dos sinais. Nada se baseia em considerações de conteúdo. Olha isso. Você não importa o conteúdo, importa a forma, certo? Seguir as regras de cálculo. Isso lembra, por exemplo, áreas da matemática hoje que não dão atenção para o conteúdo, simplesmente para a forma, como álgebra abstrata, certo? As várias estruturas algébricas, a gente simplesmente estabelece as regras do jogo, é um conjunto que tem essas operações com essas propriedades né, e apesar de ser parece extremamente abstrato, né, e sem estar focado no conteúdo, é aplicado. Então, há vantagens de se enxergar matemática assim, né? Houve evoluções da gente começar a enxergar matemática dessa maneira. Inclusive, quando a gente começa a enxergar a matemática assim, a gente consegue passar para um computador, né? Fazer, porque a atividade que o cara está fazendo aqui é derivar por figuras de cálculo, nada mais significa que aprender a executar operações, certo? E aí, o que vocês acham dessa visão, né, sobre o que é matemática? Como destacou o próprio autor, qualquer tentativa de definir o que é matemática vai ser frustrada, mas há algumas visões, né, do que pode ser a atividade matemática, né? Essa aqui é uma visão que você pode adotar ao pé da letra, né, dessa visão radical que matemática é simplesmente isso, ou considerar como uma das facetas da matemática, né, que tem lá as suas vantagens, né, da gente considerar ela como um simples jogo, né, uma atividade, um tricô matemático, certo? Bem, quero agradecer aqui os membros do canal pelo apoio de sempre, e em especial mais novo membro, que é o Cal. Seja muito bem-vindo, Cal. E é isso aí, gente. Fui.